Olá, sociedade digital, no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos nesta próxima meia hora investigando os principais assuntos do mundo digital e os impactos que eles têm em nossas vidas. Comigo nessa ponte aérea, claro, meu parceiro André Miceli. Tudo bem, velhinho? Tudo bem por aqui, meu amigo. Espero que tudo bem com você também. Estava com saudades da nossa ponte aérea. Pois é, estávamos com um jet lag nessa nossa ponte aérea. Justo. Ô, André Miceli, você andou fuçando no Twitter aí recentemente, notou mudanças, não notou não? Ele parece a Caixa Econômica Federal, Aros. Tem um X agora quando eu chego lá. Muito bom. Agora você sabe que eu fico sempre nessa história, né? Nós falamos outro dia sobre a rede social lá do Mark Zuckerberg, esqueci o nome dela, gente, minha cabeça tá uma maravilha hoje, o Threads. Falamos sobre o Threads e aí, no meio da nossa discussão, eu dizia que é uma rede social que não tem alma, não sabe muito bem o que pretende ser, embora a gente entenda quais foram as referências buscadas. Quando a gente olha para o Twitter hoje, e aí a gente acompanha essas mudanças todas aí ao longo dos últimos dias, agora tem o X, passarinho foi embora. Abriram a gaiola e ó, passarinho picou a mula. Daí não tem mais, e é um mundo diverso, porque para os usuários de iPhone, no iOS, ainda tem Twitter. Para quem está no Android, já é o X, que vai continuar chamando Twitter, não sabemos, não fazemos a menor ideia. Aí, para alguns usuários, já tem mudanças ali na interface, aquela história do modo escuro, modo claro, muita gente questionando. Mas uma coisa é fato, ninguém faz a menor ideia, mas a menor ideia de para onde está indo o Twitter. E aí aqui eu invoco Walter Isaacson. Para quem não conhece, ele é um dos grandes biógrafos aí do mundo da tecnologia, escreveu livros incríveis, biografias incríveis. Se não me engano, a do Steve Jobs é dele, essa última do Leonardo da Vinci, não é, André? Também é dele, que é muito boa, aliás. E ele tem um livro que se chama Os Inovadores, que é um conjunto de biografias traçando os perfis dos caras que construíram o que a gente entende como a grande revolução digital do nosso mundo. Esse cara está debruçado agora, André Miceli, sobre a vida de quem? De quem? Me explique. De Elon Musk. Agora a pergunta para você, André Miceli, que é o cara a quem eu recorro quando eu não sei de nada. O que quer Elon Musk? Será que Walter Isaacson vai saber? Porque ele está dizendo lá na biografia, ele conta a história, né? Pelo menos é que o Verge publicou aí recentemente, de que ele busca na memória, na origem da trajetória do Musk, o X-Bank, né? Que era aquela proposta inicial dele lá ainda na década de 90, que ele queria que fosse um aglutinador de uma série de produtos e serviços e tal. Hoje a gente entende isso mais ou menos como one-stop shop, né? Eu vou para um lugar só e lá eu tenho uma gama de produtos e serviços e eu faço tudo lá, já resolvo tudo ali. Uma única parada, uma única compra e eu resolvo tudo. É isso o que o Musk quer com o Twitter? Como converter uma rede social que tem ali um propósito, uma orientação muito bem definida, nesse amontoado de coisas? Só usar a base, são, sei lá, 300, 400 milhões de usuários, é o suficiente para garantir o sucesso dessa nova empreitada? São muitas perguntas e eu confesso a você, não tenho resposta para nenhuma delas, André. Pois é, Aros, sem trocadilhos, esse é o X da questão. Talvez nem o próprio Elon Musk tenha muito claramente esse roadmap de desenvolvimento. Como você falou, em 1999, ele fazia parte de um projeto que era o X-Bank, que foi comprado e desmembrado. Enfim, o projeto teve uma evolução diferente da que o Elon Musk planejava e acabou ali levando a vida dele para o PayPal. A partir do PayPal, ele ganhou muita grana e esse é, de certa forma, essa é a gênese do multifacetado Elon Musk. Mas já naquela época,
ele tinha essa ideia de um app de tudo, como ele mesmo diz. Mais ou menos como os chineses têm o WeChat. O Elon Musk fala recorrentemente, sempre que é questionado sobre a visão que ele tem dos grandes aplicativos e soluções tecnológicas do mundo, ele faz referência ao WeChat. Ele fala, na China, as pessoas praticamente vivem nesse aplicativo. E ele lá atrás, quando essa história com o Twitter começou, falou que esse seria o plano, ter um aplicativo que pudesse, de alguma maneira, aglutinar soluções tecnológicas. Que tipo de soluções? Soluções de e-commerce, de pagamento, de rede social, de características diferentes de rede social, mais ou menos como a gente tem conceitualmente um Facebook que lida com, onde você lida com pessoas mais próximas, né? Se a gente ainda der um passo atrás, você tem o WhatsApp com aquelas pessoas que de fato você tem contato, o Facebook, que é um pequeno alargamento dessa rede social, Facebook Groups, que já aumenta um pouco essa história toda, o Instagram, que torna uma grande praça pública, e agora o Threads ou Twitter, que é um relacionamento de um para muitos, especialmente para celebridades e atletas, ídolos, se relacionarem com os seus fãs ou para pessoas consumirem rapidamente, aquele conceito inicial dos 140 caracteres, o que está acontecendo. O que está fazendo é comprar uma base de usuários e, a partir dessa base de usuários, agregar funcionalidades que descaracterizam o conceito inicial do Twitter de uma pequena praça. Isso pode criar essas novas ondas, esses círculos com diferentes graus de alcance para as pessoas que estão publicando e, aos poucos, adicionar comércio eletrônico, transações financeiras e por aí vai. Se a gente fizer uma comparação com o que o Zuckerberg está fazendo do outro lado, a gente vai encontrar alguns paralelos, Aros. A gente já vê funcionalidades de social commerce sendo usadas com alguma frequência, com muita intensidade em algumas partes do mundo. A gente sabe que esse é um modelo de negócios importante para a Meta. Houve o projeto da Libra, que era o projeto da moeda digital que o Zuckerberg pretendia lançar, que tinha apoio de gigantes do segmento financeiro, acabou não funcionando do jeito que ele imaginava, acabou sendo abortado o projeto, e agora vai haver uma concorrência para esse conceito mais amplo de uma rede social aonde poderemos viver, Carlos Aros. É interessante, você falou um negócio aí, quando você falar, ele comprou uma base de usuários e tal, a lógica é essa, eu não sei se ele pagou muito ou pagou pouco, ou pagou o valor justo, mas isso a essa altura pouco importa, porque já está pago. Mas a questão é, a gente já viu acontecer de grandes bases de usuários se dissolverem em função da falta de propósito. Eu vou trocar propósito aqui, porque propósito talvez remeta a um papo de coach, aquela coisa, qual o seu propósito e tal. Vamos trocar propósito por objetivo, né? Para ficar uma coisa... Qual é o objetivo que a gente quer alcançar com um determinado negócio? O que a gente espera com uma determinada plataforma? O Facebook, quando nasceu, tinha uma orientação, um norte, né? Esse norte ele vai sendo reconfigurado, calibrado ao longo do tempo, como acontece com qualquer empresa. O que eu vejo no caso do Twitter, e é isso que me causa, de alguma maneira, uma estranheza enorme, porque as outras empresas que pertencem ao Musk, elas têm esse mesmo objetivo, né, André? Elas têm esse mesmo norte, calibrado e recalibrado várias vezes, mas eles estão procurando sempre o mesmo alvo ali, de alguma maneira. Com o Twitter, não é como se a gente estivesse recalibrando o norte, é um cavalo de pau, né? Eu pego um negócio aqui que tinha um perfil, uma base de usuários muito engajada, porque o Twitter era isso, sobretudo, né? Era essa base engajada, a galera que estava ali dentro daquele processo. E eu mudo a orientação disso de uma hora para outra, primeiro com uma série de balões de ensaio, coisas que parecem somente provocações. Numa primeira leitura é isso, ele querendo mostrar eu sou o dono e agora vai ser desse jeito.
E numa segunda leitura, coisas que parecem assim, eu tenho esse produto, agora é uma maçã, mas daqui a pouco você vai chamar de pera. E é isso aí, vamos nessa. E a gente não consegue entender muito bem o objetivo dessa história pensando nessa base de usuários, porque o meu receio, e aí talvez seja a visão só do usuário, não estou vendo como negócio, porque lá na frente, evidentemente, os negócios, as coisas se reconfiguram e você vai atrair novos usuários. Muita coisa se perde no caminho, porque boa parte dessas pessoas talvez não esteja interessada nesse super aplicativo, porque elas já vão encontrar isso noutros. Esses usuários, eles se misturam, eles se sobrepõem. Você não acha que, de alguma maneira, é uma tentativa forçada de algo que poderia ter sido natural, como o próprio Facebook vem fazendo com o Instagram, né, a Meta vem fazendo com o Instagram, ou com o Facebook, ou com o WhatsApp, de incluir recursos sem mexer no eixo central da plataforma? Porque quando a gente lê o que está sendo feito ali com o Twitter, a sensação é assim, olha, o DNA da plataforma foi alterado. Lide com isso. E agora a gente entender que nova configuração é essa. Não daria para a gente trazer recursos para algo que já existe e fazer essa transição de maneira mais natural? E essa é uma pergunta para o analista de tecnologia. Agora eu vou fazer a pergunta para o professor de marketing. Isso causaria o mesmo efeito se feito de maneira serena, do ponto de vista da publicidade, do que da maneira como está sendo feito agora, André? Olha, vou começar pela segunda pergunta. Eu entendo que mais do que o cavalo de pau que você se referiu, que eu acho uma boa analogia, eu me arrisco a dizer que ele dá alguns cavalos de pau. E isso é muito ruim para quem está usando. O usuário final, se ele percebe um cavalo de pau, ele faz um juízo de valor. Se depois daquela mudança de rota, de ideia, de entendimento do que é a plataforma, se aquilo que é o novo faz sentido para ele. Se faz, ele continua, se não faz, ele sai. Beleza. O que está acontecendo é que ele tem feito isso recorrentemente e sem comunicar os roadmaps. E isso gera uma incerteza, uma insegurança muito grande. Não só para os usuários, que são pessoas físicas, mas também para os usuários no B2B, as pessoas jurídicas que estão ali. Então, existem empresas que, de uma maneira geral, poderiam basear seus modelos de negócio, seus processos de comunicação, uma parte da sua operação naquela ferramenta, e essas empresas deixam de fazer isso porque não sabem para onde a ferramenta vai. Ele já deu indícios de que iria monetizar a solução através da venda dos selos de verificação. Ele já deu indícios de que cobraria no B2B. Enfim, e agora ele está com essa ideia de criar um app de tudo, o que definitivamente não é fácil e não é rápido. A gente sabe que houve uma intervenção inicial na qual ele mexeu na estrutura da empresa. Aparentemente, a empresa tinha aquele modelo anterior a esse mergulho financeiro que acabou assolando algumas das big techs no início desse ano, no final do ano passado, início desse ano, e fez com que pressionou essas empresas para que elas se ajustassem em relação à sua operação. Ele fez isso lá, demitiu muita gente, criou um ambiente hostil para que muita gente saísse da empresa também. Isso, de fato, aconteceu. Aparentemente, a mudança não mudou, a mudança das pessoas não impactou fortemente na operação. No primeiro momento, a gente teve bastante instabilidade no produto, na ferramenta. Depois eles foram se ajeitando, mas agora existe uma instabilidade na proposta de valor. Qual valor a ferramenta gera para a nossa vida? Qual valor a ferramenta gera para as empresas? E quando os usuários não veem isso, eles saem. Do ponto de vista tecnológico, essa mudança precisa ser paulatina, precisa ser crescente. Ainda que ele faça aquisições, o que pode ser que aconteça, que ele vá comprando empresas que isoladamente fazem aquilo que ele entende que são funcionalidades importantes para esse grande ecossistema que ele quer criar, e depois ele vai tratar de desenvolver, de implementar integrações
entre o Twitter naquele kernel, aquele módulo original que foi comprado, e depois as ferramentas que foram adquiridas para, enfim, entregar para o usuário essa proposta de valor mais ampla que ele precisa. O problema é que ele não está comunicando, Ares. E isso faz muito mal. E, como você falou, ele tem um tom provocativo que é interessante, é curioso, é folclórico em um dado momento, mas para a empresa que está montando seu modelo de negócio, para as agências, empresas de marketing que estão gerenciando a verba dos seus clientes, olhando para onde as organizações estão indo, qual a proposta de valor, deixa o Twitter bem menos interessante, pelo menos nesse primeiro momento. Eu acho uma estratégia extremamente arriscada e que ele poderia evitar os impactos negativos dessa grande mudança se ele comunicasse claramente para onde a ferramenta vai. Agora, para a gente fechar só esse tópico, as peças do jogo ficam bagunçadas sobre o tabuleiro, porque a gente tem um Threads que ele desidratou muito desde o lançamento, sob certa perspectiva, algo absolutamente esperado, né? Causa um furor ali, uma curiosidade enorme e tal. Depois esse interesse diminui à medida que as pessoas vão percebendo. Foram encontrados muitos bugs, né? A terminologia aqui que a gente usa na tecnologia para os errinhos que são encontrados durante a experiência de uso. Então, foram encontrados diversos bugs, isso gera fricção, gera atrito, o usuário se sente incomodado, já uma natural rejeição por algo que é novo, causa estranheza, e daí a gente fica nessa situação de tentar entender o que vai acontecer com a plataforma. O que seria um grande competidor, né, aquela história da montanha paria um rato. Do outro lado, a gente tem um interesse grande por plataformas outras que têm perfis muito diferentes. O TikTok, numa crescente enorme ainda, com alto índice de engajamento, mas com uma proposta muito diferente de tudo que a gente vê no próprio Twitter, no próprio Instagram. Embora o Instagram tente mimetizar com os reels e aquela coisa toda, vamos colocar assim que a alma do TikTok é outra, né? E ela traz um outro tipo de comportamento. A gente pode dizer, e aí a minha leitura é que talvez nós tenhamos dentro do que a gente entende, né, da caixinha aqui, rede social, a gente tem outras caixinhas menores lá dentro, com os seus nichos e com os seus tipos de uso e tipos de perfis de usuários. E seria essa uma leitura do ponto de vista de mercado. Mas no fim do dia, não é como se esses nichos não competissem entre si. Como se o cara que está no Instagram não tivesse no TikTok, também não tivesse no Twitter e por aí vai. A minha pergunta aqui para você, vou dizer a minha leitura e quero ouvir a sua leitura sobre. Minha leitura é, nesse jogo saem enfraquecidos o Threads por razões óbvias, a Meta com o Instagram, porque poderia ter gastado um canhão com algo que efetivamente já estava dando resultado ali, que é o próprio Instagram, com outras incursões e etc. O Twitter, né, Threads, Meta com o Instagram e o Twitter absolutamente enfraquecidos de tudo isso. E o objeto a ser batido pelo mercado, vamos colocar dessa maneira, que é o TikTok, tá ali, olhando do alto, todo mundo ali embaixo brigar, sem dar a mínima. Você faz essa leitura também, André? Eu faço, Aros. Muito embora, do ponto de vista tecnológico, o TikTok não seja exatamente uma rede social, porque o algoritmo é construído priorizando a natureza de conteúdo que você consome em detrimento às conexões que você estabelece. Uma rede social no fim das contas, o conjunto, por isso se chama rede, o conjunto das conexões que você cria, as pessoas com quem você tem algum relacionamento, ou ainda que não tenha relacionamento, que tenha interesse no conteúdo daquelas pessoas, e aí a sua timeline é montada, ora, em função do tempo, por isso o nome. Então você entra naquela rede social, você tem uma linha do tempo baseada nas publicações daquelas pessoas, priorizando aquelas pessoas com quem você tem mais interação ou demonstrou maior interesse. Esse é o modelo padrão de rede social. E tem o algoritmo do TikTok, que está muito mais associado à natureza de conteúdo que você consome. É bem mais importante a mensagem do que o mensageiro. E isso muda conceitualmente o que é uma rede social e o que é um aplicativo
que monta a sua timeline em função dessa natureza de conteúdo. Muito embora conceitualmente haja essa discussão se o TikTok é ou não é uma rede social, se ele vai ter um impacto maior ainda no próprio futuro das redes sociais, dado que ele tem atraído a atenção de muita gente e a rede social precisa maximizar o tempo de permanência dos usuários nela, na própria rede social, para que ela possa vender anúncios. Então, quanto mais a gente ficar ali parado, olhando para aquele conteúdo, melhor para a rede social. E se esse modelo se mostrar mais eficiente nessa captação de atenção, naturalmente as redes sociais vão reconfigurar os seus algoritmos para que eles tenham características similares. O TikTok cresceu demais, a estratégia inicial de deixar uma plataforma aberta em relação ao conteúdo, você editava o vídeo no TikTok e pode postar esse vídeo em outros lugares, isso fez com que a visão inicial fosse, do ponto de vista de usuário, que o TikTok é um imenso editor de vídeos, e esse pedaço resolveu uma equação que é muito complicada, que é a do custo de construção das conexões e das redes sociais. É muito difícil que uma rede social apareça agora e domine o mercado inteiro, pelo menos que isso aconteça rapidamente, porque há um alto custo de tempo para que os usuários construam as suas redes. O TikTok escolheu um outro caminho para que essa construção acontecesse, que é te dar um benefício, o de edição de vídeo, para que você usasse na sua outra rede social. Aí foi todo mundo criando a sua conta, foram botando os vídeos e, de repente, quando todo mundo percebeu, já estava todo mundo nessa outra festa também. Com essa brigalhada, falta de propósito, dificuldade de enxergar os próprios objetivos, o TikTok continua surfando a onda tranquilo, sem ninguém para remar do lado dele, Aros. Eu acho que dessa briga toda entre Twitter, X, Meta, Threads, Instagram, quem ganha são os chineses. Aliás, isso é o que tem mais acontecido ultimamente em todas as brigas que a gente tem narrado aqui, né? A gente tem falado isso sobre a questão dos chips, falamos outro dia sobre a questão de inteligência artificial. Os chineses estão ali numa estratégia que está difícil de brigar com ela. Vamos mudar de assunto? Eu não vou entrar no mérito técnico aqui dessa decisão, porque senão nós levaríamos muito tempo para explicar para as pessoas o que foi decidido. Mas já vou pular direto para os efeitos práticos disso sobre o mercado. Porque senão a gente vai entrar numa onda de dizer o que precisa ser entregue à comissão de valores, o que tem que ser entregue para o outro órgão regulador, qual que é o papel do Banco Central. Vira um negócio caótico. Estou falando sobre criptoativos. A gente recebeu o Harada aqui há alguns dias, aliás, a entrevista completa está lá no Panflix, e a gente falou sobre esse setor, falou sobre os movimentos todos de regulação, os desafios dos players do setor, que os players do setor enfrentam quando o tema é a regulamentação e as diferentes visões dos reguladores e tal. E aí agora, em um novo capítulo dessa história, o governo norte dos Estados Unidos decidiu aprovar um projeto de regulação de criptoativos. Então passou lá no comitê da Câmara, os parlamentares votaram, é um texto que nasceu como uma iniciativa dos republicanos, foi liderado pelos republicanos, e essa é uma informação muito importante para a gente entender, porque o viés dos republicanos é diferente do viés dos democratas quando a gente está falando sobre essas tecnologias e afins. E ganhou com uma margem interessante dentro lá do Comitê de Serviços Financeiros e etc. Em termos práticos, é uma etapa dentro de uma longa discussão. Ponto. Mas ela é muito sintomática porque ela se soma, André Miceli. É um debate que nós tivemos outro dia lá no podcast da Technology Review, em que falávamos sobre a visão do governo dos Estados Unidos a respeito do dólar digital, né? O que essa caminhada toda mostra? Essa legislação, ela é uma espécie de endurecimento, vamos colocar dessa maneira, colocando uma alçada acima da Comissão de Valores para uma série de definições do compasso ou do descompasso, eventualmente, do mercado de criptoativos.
Se a gente soma isso ao entendimento que vem sendo construído ao longo dos últimos meses sobre moedas digitais, a gente tem um viés que não é muito positivo para o setor. Posso fazer essa leitura ou você acha que eu estou sendo pessimista demais, André? Aros, eu não sei se você está sendo pessimista demais. É um momento importante no qual, mais uma vez, as rivalidades políticas parecem se sobrepor ao que de fato é melhor para a tecnologia. Como você falou, é um projeto republicano. A votação foi 35-15 no Comitê de Serviços Financeiros, mas é interessante notar que dentro desses 35 votos existem vários democratas. É uma lei que, apesar de controversa, ela é uma visão que, apesar de controversa, ela parece tangenciar alguns aspectos necessários. O problema é que o bolo, Aros, talvez tenha ficado grande demais. A gente conversou aqui também há relativamente pouco tempo sobre o processo de regulação do real digital, das criptomoedas brasileiras, e tivemos uma discussão parecida sobre o que está contido nesse processo de aprovação. E os políticos, que de bobo normalmente não tem nada, acabam colocando alguns elementos que os favorecem. Então, a gente vai ver agora a Community Future Trading Commission, que é uma Commodity Future Trading Commission americana, que fala e está tratando desse assunto do ponto de vista agro e da construção de uma adequação da lei que vai rolar entre o Serviço Financeiro Geral, especificamente para essa questão, que faz a visão versa sobre a visão dos tokens serem commodities. Na interpretação americana, eles passam a ser commodities e isso aproxima muito mais os criptoativos de uma ação do que de uma moeda. E isso é perigoso. O diretor da SEC, da Security Exchange Commission americana, equivalente à nossa Comissão de Valores Mobiliários, também é contra esse entendimento. E, de novo, dentro desse conjunto de elementos e de visões que foram testadas, dentro do que foi votado, existem coisas importantes, coisas que são necessárias para evitar um escândalo como foi o da FTX, e no final das contas acaba diminuindo a credibilidade das próprias criptomoedas. É importante que, de alguma forma, o Estado proteja as pessoas de comprarem seus criptoativos em instituições que são uma grande furada, porque isso compromete todo o ambiente financeiro digital, mas esse entendimento sobre o que é de fato um criptoativo, acho que precisa ser mais bem detalhado, mais bem discutido. E aí a gente tem uma questão que é justamente essa posição divergente entre republicanos e democratas, e que passa também sobre uma desconfiança muito, muito importante a respeito de um tema que é estratégico para o desenvolvimento econômico, não é dos Estados Unidos, do mundo. A Web3, ela tem na premissa dela a descentralização. A mesma descentralização que está na premissa dos criptoativos por meio da blockchain e etc. São coisas complementares. É como se, à medida em que cada uma dessas tecnologias foi sendo colocada no mercado, testada, validada, implementada e blá, 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 nós tivéssemos checkpoints para chegar nesse momento que a gente quer, que é a Web3 e tudo que ela vai permitir. A gente já falou muito sobre ela aqui. E daí eu fico pensando o seguinte: nós vamos continuar questionando algo cuja premissa já tem sido validada em um sem número de frentes, e tratando com desconfiança, entendendo que é uma potencial ameaça, ou vamos entender como a gente se beneficia desse modelo para dar o próximo passo adiante? Essa é sempre uma questão que surge cada vez que uma nova tecnologia ela é reconhecida. E aqui a gente está usando os criptoativos, talvez, André, como parte desse processo. Talvez eles sejam o boi de piranha aqui nessa história, né?
A gente bate aqui neles que estão mais perto, mas criando barreiras para algo que vem lá na frente. É medo que chama? O desconhecido traz essa insegurança naturalmente, Aros. E para segmentos que tem alguns players muito estabelecidos, como evidentemente é o caso do setor financeiro, tudo que essas grandes empresas, que esses grandes players, no caso alguns grandes bancos, são stakeholders importantes do mercado financeiro, tudo que essa galera quer é que as coisas continuem como estão, porque eles ganham muito dinheiro dessa forma e um mercado absolutamente descentralizado pode representar condições propícias para o aparecimento de novos competidores, e alguns competidores, sem dúvida nenhuma, vão levar mentes e corações desses clientes. Então, Aros, é um processo que a gente já viu acontecer em diversos segmentos, o segmento de transporte, o segmento hoteleiro, esse movimento de disrupção, ele é acompanhado por reações que muitas vezes são viscerais por causa do entendimento, por causa da visão que essas empresas têm do ambiente, mas também, claro, porque buscam manter as posições que já estão estabelecidas. É um processo que, no final das contas, Aros, quando a gente enxerga o panorama macroeconômico e o panorama político global, e a gente vê que existe uma guerra acontecendo, que essa guerra acontecendo faz com que parte, especialmente do lado russo, confie nas criptomoedas para manter parte dos seus ativos financeiros, onde a gente já vê uma discussão de uma outra moeda, como um yuan digital, começar a ser usada como lastro. No fim das contas, talvez daqui a alguns programas nós estejamos aqui de novo dizendo, e no final das contas, Aros, quem ganhou com essa briga foram os chineses. Muito bom, maravilhoso. A síntese desse programa é: quem ganhou? Os chineses. André Miceli, semana que vem a gente volta aqui no Sociedade Digital. Um abração para você. Um abraço para você, meu amigo, e para todo mundo que nos ouve ver. É isso, e para você que nos acompanhou aqui, fica o meu convite para procurar a Sociedade Digital lá no canal Jovem Pan News no YouTube ou no Panflix e ficar ligado na gente, porque semana que vem tem mais um debate sobre os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. Um grande abraço, tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.